Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de bênção, o qual o Senhor nos concedeu, mais um dia para estarmos de pé. Isso é bênção do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, fazer uma reflexão na palavra de Deus a respeito de Saulo de Tarso, amém? E o título é Perseguindo a Jesus. O texto se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saulo de Tarso perseguia ao Senhor Jesus com toda a sua força, porque ele achava estar fazendo a vontade de Deus. Ele aprendera desde pequeno uma maneira de servir ao Senhor. Muitas das vezes os homens criam formas para adorar a Deus que não é da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As religiões, elas criam fórmulas, criam maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. O judaísmo não foi diferente e criou preceitos e de tal forma que eles acabaram se distanciando do que Deus queria. Mas esse é o coração enganoso do homem mesmo. O coração do homem o engana. E quando o próprio Deus veio em forma de carne, que habitou entre nós, foi Jesus Cristo, eles não entenderam, apesar de terem a promessa, que aquele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo perseguia porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí é o tema, perseguindo a Jesus. E nós podemos perseguir a Jesus, o homem persegue a Jesus tem duas formas. Ou persegue a Jesus como Saulo, desmerecendo, querendo negá-lo, ou como Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que teve a revelação do Senhor lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta: quem dizes ser o Filho do Homem? E eles dizem que a sociedade diz que Jesus é muita coisa. Como hoje em dia, você vai perguntar a uma pessoa que não serve ao Senhor Jesus quem é Jesus, ele vai falar que Jesus é várias coisas. Eles até ouvem de Jesus, sabem de Jesus, mas creem nele de forma errada. Já Pedro, pela revelação do Espírito Santo, porque nós só podemos conhecer a Jesus pela revelação do Espírito Santo. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como nós estamos perseguindo o Senhor Jesus? Como Paulo, como Saulo ou como Pedro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração para que o Senhor Jesus também te alcance como alcançou Saulo, tirando as escamas do seu coração, da sua vista, para que ele pudesse ver aquela tão grande luz que veio iluminar o seu coração e pôde mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele, depois que teve esse encontro, Saulo, teve a revelação do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos revelar Jesus, revelar-nos a palavra, para que possamos ter os nossos olhos abertos e possamos decidir a nossa vida. Saulo decidiu pela conversão, mudar de caminho. Ao invés de perseguir a igreja, agora ele passou a ser perseguido e defender o nome de Cristo
por onde quer que ele fosse. E ele pôde dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele agora entendeu qual era o propósito de Deus para a sua vida e abraçou com todo o seu coração. Agora ele perseguia Jesus, mas perseguia de forma certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vivendo por ele, abraçando e levando o nome de Jesus a todas as pessoas por onde ele passar. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Ele também quer alcançar você como alcançou Saulo e tirar as escamas do seu coração. Hoje é o dia de você mudar também a sua forma de perseguir Jesus. Persiga Jesus com fé, com amor. Creia como Pedro que ele é o Filho do Deus vivo e receba nesta manhã a salvação da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus a cada dia fale o seu coração e você possa também dizer como Paulo: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?